Eu sei o que é perder tudo. Sei como é olhar ao redor e ver apenas os destroços do que um dia foi sua vida. Sei porque eu também perdi tudo, exatamente como Jó, e descobri o método exato que ele usou para não apenas recuperar, mas receber tudo em dobro. Kathryn Kuhlman me ensinou esse método 3 dias antes de eu perder minha última esperança. Ela sabia que eu estava prestes a desistir. Sabia que eu havia esgotado todas as alternativas humanas. Por isso decidiu quebrar um silêncio de 40 anos. Ela havia descoberto nos diários pessoais de Jó algo que nenhum teólogo jamais havia encontrado. O método exato que ele usou durante seus 7 meses de sofrimento, não apenas para suportar as perdas, mas para programar uma restauração que superaria tudo o que havia perdido. Jó não sofreu passivamente. Ele tinha um plano, um método específico, uma estratégia espiritual que transformou sua maior derrota na maior vitória da história bíblica. E hoje você vai aprender exatamente como ele fez isso. Deixe-me contar minha história primeiro, porque talvez você se reconheça nela. Talvez sua situação seja parecida com a minha, e talvez precise da mesma esperança que Kathryn me deu naquele dia. Eu tinha uma pequena empresa familiar, 15 anos de trabalho duro, 50 funcionários, contratos importantes, uma vida que parecia sólida como as casas que construíamos, até que tudo desmoronou em questão de semanas. A crise econômica chegou como um furacão. Clientes cancelaram contratos, bancos cortaram crédito, fornecedores exigiram pagamento à vista. Em 2 meses eu havia perdido a empresa. Em 4 meses, o lar. Em 6 meses, minha esposa me deixou, levando nossos filhos. Eu estava falido, sozinho, sem perspectivas, dormindo no carro, comendo uma vez por dia. Pensando em desistir de tudo, foi quando Kathryn apareceu na minha vida. Ela me encontrou numa igreja comunitária onde eu havia ido pedir ajuda. Estava sentado numa cadeira no último banco, chorando como uma criança. Ela se aproximou e disse apenas: "Você está passando pelo teste de Jó, e eu sei como ele venceu." Kathryn me levou para um café. Pediu que eu contasse tudo. Escutou em silêncio. No final, ela sorriu e disse: "Jó perdeu 10 vezes mais que você. E recuperou 20 vezes mais. Quer saber como?" Ela me contou que havia passado décadas estudando a história de Jó, não como teóloga, mas como investigadora, procurando evidências históricas, manuscritos antigos, tradições orais perdidas. Em 1975, ela encontrou algo extraordinário. Um antigo mosteiro guardava fragmentos de diários que supostamente pertenceram a Jó, escritos em um antigo manuscrito. Detalhando dia a dia o que ele fazia durante os meses de sofrimento, Kathryn levou anos para decifrar. O que descobriu mudou sua compreensão sobre toda a história. Jó não era apenas um homem sofrendo. Era um homem executando um método específico para transformar perda em ganho multiplicado. Ela testou o método em si mesma primeiro. Estava passando por sérias dificuldades financeiras na época, ministério em crise, doações diminuindo, críticas aumentando. Ela aplicou o método de Jó durante 3 dias e noites. Em uma semana, sua situação começou a mudar. Em 1 mês, estava melhor que antes da crise. Em 6 meses, havia alcançado o maior sucesso da carreira. Não foi coincidência. Foi resultado do método. Mas Kathryn guardou segredo durante décadas. Testou com poucas pessoas, sempre com resultados impressionantes, sempre com a mesma transformação, de ruína total para bênção dupla, até me encontrar naquele banco da igreja. Ela me ensinou o método numa terça-feira. Eu comecei na quarta à noite. 72 horas depois, no sábado à noite, minha vida havia mudado completamente. Não externamente ainda, mas internamente. Eu sabia que a restauração havia começado. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação inesperada. Um cliente antigo queria me contratar para um projeto urgente. Na terça, um advogado me procurou com uma proposta de sociedade. Na quarta, minha esposa ligou querendo conversar sobre reconciliação. Em 3 meses, eu estava de volta ao mercado. Em 6 meses, havia recuperado metade do que perdi. Em 1 ano, estava ganhando mais que antes da crise. Em 2 anos, tinha construído um império muito maior que o anterior. Mas o mais impressionante não foi quanto recuperei, foi como recuperei.
sem esforço desesperado, sem ansiedade, sem medo, como se a restauração fosse natural, inevitável, programada. Porque era mesmo. O método de Jó programa restauração automática. Não importa o tamanho da perda, não importa há quanto tempo você está na crise, não importa quantas tentativas já falharam, 3 dias e noites de aplicação correta do método revertem qualquer ruína, qualquer perda, qualquer destruição. Agora vou te explicar exatamente como funciona. Jó descobriu algo que poucos humanos sabem. Existe uma lei espiritual chamada justiça divina. O universo mantém um equilíbrio perfeito. Toda perda excessiva gera direito a ganho proporcional. Toda descida profunda cria energia para subida elevada. Mas tem que ser perda genuína, não simulada, não exagerada. Tem que ser devastação real. Ruína que te force a reconhecer completa dependência de forças superiores. Só assim a justiça divina se ativa. Jó perdeu filhos, riquezas, saúde, reputação. Até a esposa o abandonou. Foi devastação total, real, genuína. Por isso a compensação que recebeu foi proporcional, dupla de tudo que havia perdido. Você também pode ativar essa lei. Se sua perda foi real, se sua dor é genuína, se você chegou ao limite extremo onde o orgulho humano não existe mais, o método tem 3 fases. Cada uma dura 24 horas, 72 horas totais. Não pode ser menos, não pode ser mais. É o tempo exato que a energia de compensação demora para se organizar ao seu redor. Primeira fase, aceitação total da perda. Segunda fase, ativação da gratidão paradoxal. Terceira fase, programação da restauração dupla. Vou te ensinar cada fase. Mas primeiro, preciso te avisar sobre algo crucial. O método só funciona para quem realmente perdeu muito, não para quem apenas tem dificuldades, não para quem quer mais do que já tem, só para quem experimentou devastação real. Se você não perdeu grande parte do que considerava importante na vida, o método não vai funcionar. A justiça divina só responde a perdas genuinamente devastadoras. Mas se você perdeu quase tudo, se está no limite extremo, se sente que não tem mais nada a perder, então você está qualificado. Então o método vai funcionar. A primeira fase começa reconhecendo que sua perda foi permitida por uma razão superior, não causada por Deus, mas permitida. Para te ensinar algo que só se aprende no limite extremo, para te dar autoridade que só se ganha passando por devastação real, Jó compreendeu isso após meses de sofrimento. Parou de questionar o porquê da perda de tudo. Começou a se perguntar o que deveria aprender. Parou de lutar contra a perda. Começou a aceitar que havia um propósito maior. Essa mudança de perspectiva foi o que desencadeou sua restauração. Você fará o mesmo exercício que Jó fez. Durante 24 horas, você praticará a aceitação total de tudo o que perdeu. Não resignação, aceitação. O reconhecimento de que suas perdas têm um propósito maior, que você ainda não consegue enxergar completamente. Comece numa sexta-feira, às 6 da tarde. Encontre um lugar silencioso. Faça uma lista de tudo o que perdeu: dinheiro, relacionamentos, oportunidades, saúde, reputação, esperanças, tudo. Para cada item da lista, diga em voz alta: aceito ter perdido isso por uma razão que ainda não compreendo totalmente. Confio que existe um propósito maior nessa perda. Paro de lutar contra o que já aconteceu. Não se trata de gostar da perda. É sobre parar de gastar energia resistindo ao que já é realidade. Energia que pode ser redirecionada para programar sua restauração. Durante as 24 horas seguintes, toda vez que sentir raiva, revolta ou pena de si mesmo por suas perdas, repita: aceito, confio, paro de resistir. Parece simples, mas é a parte mais difícil do método. Nossa natureza humana quer lutar, quer culpar, quer resistir, mas a resistência bloqueia a justiça divina. A aceitação a libera. Jó lutou por meses antes de aprender isso. Você pode aprender em 24 horas se seguir o método corretamente. No sábado, às 6 da tarde, a primeira fase estará completa. Você sentirá algo mudando internamente. Uma paz estranha, uma resignação que não é desistência,
Mas sabedoria é o sinal de que a justiça divina começou a se ativar. A segunda fase é ainda mais contraintuitiva. Você praticará a gratidão pelas suas perdas, não apesar delas, por elas, reconhecendo que foram necessárias para sua evolução espiritual. Jó fez isso quando disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava agradecendo pela experiência completa, ganhos e perdas. Gratidão paradoxal é diferente da gratidão comum. A gratidão comum agradece pelo que é bom. A gratidão paradoxal agradece pelo que parece ruim, mas serve a um propósito maior. Durante a segunda fase, você agradecerá especificamente pelas suas perdas, pelas lições que elas trouxeram, pela humildade que elas ensinaram, pela compaixão que elas desenvolveram, pela sabedoria que elas geraram. Comece no sábado, às 6 da tarde. Pegue a mesma lista de perdas da primeira fase. Para cada item, encontre pelo menos 3 motivos genuínos de gratidão relacionados àquela perda específica. Perda de dinheiro? Agradeça por aprender a viver com menos, por descobrir o que realmente importa, por desenvolver uma criatividade que a riqueza não ensina. Perda de relacionamento? Agradeça por descobrir sua força interior, por aprender a ser feliz sozinho, por se livrar de um relacionamento que talvez não fosse saudável. Perda de emprego? Agradeça pela oportunidade de recomeçar, por descobrir talentos que a rotina não revelava, por ser forçado a sair da sua zona de conforto. Não se trata de fingir que as perdas foram boas. É sobre reconhecer que elas serviram a propósitos que você não planejou, mas que foram necessários. Pratique a gratidão paradoxal por 24 horas completas. Toda vez que pensar nas perdas, imediatamente encontre algo para agradecer relacionado àquela perda específica. No domingo, às 6 da tarde, você sentirá uma mudança ainda mais profunda, uma paz que transcende o entendimento, uma confiança de que tudo se resolverá de forma melhor do que antes. É o sinal de que a energia da compensação está se organizando ao seu redor. A terceira fase é quando você programa especificamente como quer que a restauração aconteça. Não apenas que aconteça, mas como, em que áreas, com que intensidade, com que velocidade. Jó fez isso quando orou pelos amigos que o haviam criticado. Ele parou de focar na própria restauração e começou a abençoar os outros. Foi exatamente nesse momento que Deus restaurou sua sorte e deu o dobro de tudo o que havia perdido. A terceira fase combina 2 energias poderosas: generosidade genuína e expectativa específica. Você programará a sua restauração através de atos de generosidade para outros que estão sofrendo perdas similares. Comece no domingo, às 6 da tarde. Identifique 3 pessoas que estão passando por perdas parecidas com as suas. Podem ser conhecidos, podem ser estranhos, podem ser pessoas que você encontrou em grupos de apoio. O importante é que estejam sofrendo genuinamente. Durante as próximas 24 horas, você fará algo concreto para ajudar cada uma dessas 3 pessoas. Não precisa ser algo grande. Pode ser uma ligação de encorajamento, uma oração específica, uma pequena ajuda prática, um abraço sincero. Mas enquanto ajuda, você programará mentalmente sua própria restauração. Para cada ato de generosidade, declare internamente: assim como abençoo outros, sou abençoado. Assim como ajudo outros a se restaurarem, sou restaurado. Assim como ofereço esperança, recebo esperança multiplicada. Essa programação não é egoísta. É o reconhecimento da lei de reciprocidade universal. O que você semeia genuinamente, colhe multiplicadamente. Jó descobriu isso quando orou pelos amigos. Sua restauração começou exatamente naquele momento. Durante a terceira fase, você também criará o que chamo de mapa de restauração dupla. Uma descrição específica de como você quer que cada área perdida seja restaurada. Em dobro. Se perdeu R$100.000, visualize e declare a restauração de 200 mil. Se perdeu um relacionamento, declare a atração de um relacionamento 2 vezes melhor. Se perdeu a saúde, declare cura e vitalidade dupla da anterior. Seja específico, seja ousado, seja detalhado.
Jó recebeu o dobro de tudo porque esperava o dobro de tudo. Sua expectativa específica programou uma restauração específica. Escreva seu mapa de restauração dupla durante a terceira fase. Leia em voz alta 3 vezes por dia, de manhã, tarde e noite. Declare como uma realidade futura garantida, não como um desejo incerto. Na segunda-feira, às 6 da tarde. O método estará completo. 72 horas de aceitação, gratidão paradoxal e programação de restauração dupla. Você sentirá que algo fundamental mudou na sua vida. Não necessariamente nas circunstâncias ainda, mas na sua energia, na sua confiança, na sua certeza interior. Nas próximas semanas, você começará a ver sinais externos da restauração, oportunidades inesperadas, convites surpreendentes, soluções que aparecem do nada, pessoas que entram na sua vida na hora certa. Não serão coincidências, serão resultados da justiça divina ativada pelo método de Jó. Deixe-me contar sobre algumas pessoas que aplicaram o método de Kathryn Kuhlman e tiveram resultados extraordinários. Maria havia perdido seu lar em uma execução judicial. Estava morando com os filhos na casa da irmã, sem emprego, sem perspectivas, deprimida e desesperançada. Aplicou o método num fim de semana. Na semana seguinte, uma prima distante, que ela não via há anos, ligou oferecendo um emprego. No fim do mês, ela descobriu que tinha direito a um seguro que não sabia que existia. Em 3 meses, havia alugado uma casa própria. Em 6 meses, comprou uma casa melhor que a que havia perdido. Carlos havia perdido o casamento de 20 anos. A esposa se envolveu com outro homem e pediu o divórcio. Ele estava devastado, isolado, sem vontade de viver. Aplicou o método numa sexta-feira. 1 mês depois, conheceu uma mulher em circunstâncias inesperadas. 6 meses depois, estava namorando alguém muito mais compatível que a ex-esposa. 1 ano depois, se casou novamente. Hoje diz que o primeiro casamento precisava acabar para o segundo, muito melhor, acontecer. Roberto havia perdido a pequena empresa familiar que levou 20 anos para construir. Uma sociedade que deu errado, processos judiciais, falência. Ele estava arruinado financeira e emocionalmente. Aplicou o método durante uma crise depressiva. 3 semanas depois, um antigo cliente o procurou com uma proposta de consultoria. 2 meses depois, estava ganhando mais como consultor do que como empresário. 6 meses depois, abriu uma nova empresa. Hoje tem um negócio muito mais próspero e saudável que o anterior. Em todos os casos, a restauração não apenas compensou as perdas, superou em qualidade e quantidade tudo que havia sido perdido. Exatamente como aconteceu com Jó. Exatamente como está programado na justiça divina. Mas tem algo importante que preciso te contar. O método só funciona uma vez na vida. Você não pode aplicar de novo se tiver novas perdas. A justiça divina responde apenas a uma devastação principal por pessoa. Por isso é crucial aplicar no momento certo. Quando você realmente chegou ao limite extremo, quando perdeu a grande parte do que considerava importante, quando sente que não tem mais nada a perder. Se você aplicar antes de atingir esse ponto, o método pode funcionar parcialmente, mas não com a potência máxima, não com a garantia de restauração dupla. Jó aplicou depois de perder literalmente tudo. Por isso, a restauração foi proporcionalmente extraordinária. Se você quer resultados similares, precisa estar em uma situação similarmente devastadora. Outro detalhe importante: a restauração começa internamente, antes de se manifestar externamente. Primeiro você vai sentir mudança na sua energia, na sua confiança, na sua perspectiva. Depois as circunstâncias começam a mudar. Não desista se os resultados externos não aparecerem imediatamente. A justiça divina trabalha em timing perfeito. Às vezes demora semanas, às vezes meses, mas sempre acontece para quem aplicou o método corretamente. Jó esperou meses para ver a restauração completa, mas quando veio superou todas as expectativas. Paciência é parte do processo, confiança é parte da programação. Agora quero te contar sobre a descoberta mais impressionante que Kathryn fez nos diários de Jó. Algo que ela quase não acreditou quando traduziu. Jó não aplicou o método apenas uma vez.
Ele desenvolveu uma versão preventiva que aplicava regularmente para evitar perdas futuras. Uma forma de manter ativa a proteção da justiça divina. Catherine encontrou instruções detalhadas sobre esse método de manutenção. Exercícios que Jó fazia mensalmente para garantir que nunca mais passaria por devastação similar. Depois da restauração, Jó viveu 140 anos sem perdas significativas. Morreu velho, próspero e cercado de família. Não foi sorte. Foi resultado da manutenção constante da energia de compensação. Eu ensino esse método de manutenção apenas para quem aplica o método principal e obtém resultados. É como um seguro espiritual, proteção contra futuras devastações, mas isso é conversa para depois da sua restauração. Agora o foco é aplicar as 3 dias e noites que vão reverter sua ruína atual. Antes de terminar, quero te dar algumas orientações práticas para maximizar os resultados do método. Primeira orientação: não conte para ninguém que está aplicando o método. Mantenha sigilo total. Opiniões externas podem interferir na energia. Ceticismo alheio pode bloquear resultados. Segunda orientação: evite notícias negativas durante os 3 dias e noites. Não assista jornal. Não leia sobre crises econômicas. Não consuma conteúdo que reforce mentalidade de escassez. Terceira orientação: coma pouco e beba muita água. Jejum parcial facilita a conexão espiritual. Hidratação abundante limpa a energia estagnada. Seu corpo precisa estar leve para o processo. Quarta orientação: durma pelo menos 8 horas por noite durante o método. Seu subconsciente processa as mudanças durante o sono. Descanso adequado acelera resultados. Quinta orientação: anote tudo o que sentir durante os 3 dias e noites. Insights, intuições, ideias inesperadas, sonhos significativos. Podem ser mensagens sobre como a restauração vai acontecer. Sexta orientação: depois do método, fique atento às sincronicidades, coincidências impossíveis, encontros inesperados, oportunidades que surgem do nada. São sinais de que a justiça divina está ativa. Sétima orientação: quando a restauração começar a se manifestar, lembre-se de agradecer. Gratidão acelera e amplifica resultados. Ingratidão pode interromper o processo. Agora, uma advertência séria. O método de Jó é extremamente poderoso. Mexe com leis espirituais profundas. Se usado incorretamente ou com intenções erradas, pode ter efeitos negativos. Não use para prejudicar ninguém. Não use por vingança. Não use para ganhar vantagem injusta. Use apenas para a restauração legítima de perdas genuínas. A justiça divina é justa. Ela restaura o que foi injustamente perdido, mas não tolera manipulação. Não aceita tentativas de exploração. Use o método com coração puro e intenções corretas. Jó era homem íntegro. Por isso, recebeu restauração total. Se você quer resultados similares, precisa ter integridade similar, honestidade consigo mesmo, pureza de motivação, humildade genuína. Lembre-se, você está lidando com forças que governam o universo. Respeite o processo. Siga as instruções exatamente. Confie no timing perfeito da restauração. Sua devastação atual não é o fim da história, é o meio da história. A parte mais difícil, mas não a final. Se Jó conseguiu transformar perda total em bênção dupla, você também consegue. O método está nas suas mãos. As instruções estão claras. O exemplo de sucesso está na Bíblia. A energia da justiça divina está disponível para você. 3 dias e noites separam você da maior restauração da sua vida. 3 dias e noites, para provar que nenhuma perda é definitiva. Quando você conhece as leis que governam a restauração, 3 dias e noites, para descobrir que seu fim pode ser seu começo, que sua derrota pode ser sua vitória, que sua devastação pode ser sua preparação para uma bênção dobrada. Jó perdeu tudo numa manhã e recuperou tudo em dobro seguindo um método específico. Você pode fazer o mesmo. Você vai fazer o mesmo, porque a mesma lei que restaurou Jó está ativa hoje. A mesma energia que compensou suas perdas está disponível para você.
O mesmo método que transformou devastação em bênção dobrada funciona agora. Sua hora chegou. Sua restauração está programada. Sua bênção dobrada está garantida. Comece na próxima sexta-feira, às 6 da tarde. 72 horas depois, sua vida será completamente diferente. Para sempre. Como foi para Jó. Como foi para mim. Como vai ser para você. A justiça divina não falha. O método não falha. A restauração não falha. Você não vai falhar. Mas antes de você começar, preciso te contar algo que Catherine me revelou apenas no final da nossa conversa. Algo que ela chamou de o segredo mais perigoso de Jó. Um conhecimento que ela guardou durante 50 anos, porque sabia que poderia ser revolucionário demais para a humanidade. Ela descobriu que Jó não aplicou o método apenas uma vez. Ele ensinou para outras pessoas, e todas elas obtiveram resultados similares. Havia uma comunidade secreta de pessoas que dominavam a arte da restauração dupla. Essa comunidade existiu durante séculos, sempre em segredo, sempre transmitindo o conhecimento apenas para quem havia passado por uma devastação real, até desaparecer completamente na Idade Média. Catherine passou os últimos 20 anos da vida procurando descendentes dessa comunidade. Encontrou pistas em antigos mosteiros, manuscritos escondidos, tradições orais que sobreviveram em famílias específicas, e descobriu algo que a deixou sem dormir durante semanas. O método de Jó não é apenas individual. Existe uma versão coletiva, uma forma de aplicar a justiça divina em comunidades inteiras, cidades, regiões, até países. Ela encontrou evidências de que essa versão coletiva foi usada apenas 3 vezes na história, sempre em momentos de crise civilizacional extrema, e sempre resultou em eras de prosperidade sem precedentes. A primeira vez foi aplicada pelos hebreus no Egito, resultou no Êxodo e na Terra Prometida. A segunda vez foi aplicada pelos primeiros cristãos durante as perseguições romanas, resultou na conversão do Império Romano. A terceira vez foi aplicada por monges irlandeses durante a invasão dos vikings. Resultou no renascimento irlandês. Catherine acreditava que estava se aproximando o momento da quarta aplicação. Uma crise global que exigiria restauração planetária e que pessoas como você, que dominassem o método individual, seriam as sementes dessa transformação coletiva, mas ela morreu antes de revelar como funciona a versão coletiva. Levou esse segredo para o túmulo, ou não. 3 meses antes de morrer, Catherine me entregou uma chave, literalmente uma chave antiga de metal. Disse que abria um cofre em Jerusalém e que dentro do cofre havia instruções para a aplicação coletiva do método. Ela me fez prometer que só abriria o cofre quando encontrasse pelo menos 100 pessoas que tivessem aplicado com sucesso o método individual. 100 pessoas comprovadamente restauradas, preparadas para uma missão maior. Hoje eu tenho 97 nomes na minha lista. Talvez você seja o número 98, ou 99, ou até mesmo o número 100 que vai completar o grupo e autorizar a abertura do cofre. Talvez sua restauração pessoal seja apenas o primeiro passo de algo muito maior, uma preparação para participar da maior restauração da história humana. Mas isso são possibilidades futuras. Agora o foco é sua restauração pessoal, suas 72 horas de transformação, sua passagem da devastação para a bênção dobrada. Deixe-me te dar alguns segredos adicionais que aprendi aplicando o método centenas de vezes. Detalhes que fazem a diferença entre sucesso parcial e sucesso total. O primeiro segredo adicional é sobre o que eu chamo de resistência de última hora. Acontece sempre. Quando você está prestes a completar as 72 horas, sua mente vai tentar sabotá-lo. Pensamentos como, isso é tolice, não vai funcionar, estou perdendo tempo. Seria melhor procurar soluções práticas. Esses pensamentos não são seus. São da energia de devastação tentando manter você preso. É sinal de que o método está funcionando. A resistência sempre aumenta antes da vitória. Jó passou por isso também. Nos diários, ele descreve momentos de dúvida intensa, pouco antes da restauração começar. Quase desistiu várias vezes, mas persistiu e foi recompensado. Quando a resistência aparecer, e ela vai aparecer, lembre-se,
É prova de que você está no caminho certo. É evidência de que a justiça divina está se ativando. É sinal de que sua restauração está próxima. O segundo segredo adicional é sobre o que chamo de sinais de confirmação. Durante as 72 horas, você vai receber pequenos sinais de que o método está funcionando. Pode ser um telefonema inesperado de alguém que não falava há anos. Uma música que toca no rádio no momento exato em que você precisa de encorajamento. Um animal que aparece e te olha de forma estranha. Uma coincidência impossível. Esses sinais não são coincidência. São confirmações de que a energia de compensação está se organizando ao seu redor. São mensagens de que você está sintonizado com as frequências corretas. Anote todos os sinais, por menores que pareçam. Eles formam um padrão que revela como sua restauração vai se manifestar. Maria, a mulher que perdeu a casa, recebeu vários sinais durante o protocolo. Uma borboleta entrou na casa da irmã e pousou na sua mão. Nunca havia acontecido antes. Ela encontrou uma moeda de R$1 na rua, exatamente quando estava fazendo exercício de gratidão. O rádio tocou sua música favorita 3 vezes em um dia. Ela anotou tudo. Depois percebeu que os sinais formavam um padrão, todos relacionados a novo começo. E foi exatamente isso que aconteceu. Sua vida recomeçou de forma completamente nova. O terceiro segredo adicional é sobre preparo para receber. A maioria das pessoas não está preparada psicologicamente para receber bênção dobrada. Estão acostumadas com luta, com escassez, com dificuldade. Quando a restauração começa, podem entrar em sabotagem inconsciente, recusar oportunidades, duvidar de propostas, não se sentir merecedoras de abundância. Durante as 72 horas, você precisa preparar sua mente para receber muito mais do que perdeu, muito mais do que considera normal para sua vida. Pratique se ver próspero, se ver abundante, se ver restaurado, não como um conto de fadas, mas como a nova realidade. Sua mente precisa se sentir à vontade com a ideia de receber uma bênção dupla. Jó fez isso constantemente. Mesmo em meio à devastação, ele mantinha viva a visão de uma restauração abundante. Não apenas a recuperação, mas a multiplicação. Por isso, quando a restauração chegou, ele estava pronto para recebê-la completamente. O quarto segredo adicional fala sobre o tempo divino. A restauração sempre acontece no tempo perfeito, não no seu tempo, no tempo cósmico. Você pode querer que aconteça imediatamente, ou em um mês, ou antes do Natal, mas a justiça divina trabalha com o seu próprio cronograma, sempre no momento ideal para a máxima efetividade. Jó esperou meses, eu esperei 6 semanas, Maria esperou 3 semanas, Carlos esperou 2 meses. Cada pessoa tem um tempo diferente, baseado em fatores que somente a sabedoria cósmica conhece. Paciência não é passividade, é uma confiança ativa, é a certeza de que sua restauração está acontecendo, mesmo quando você ainda não vê evidências externas. Durante o período de espera, mantenha a fé, mantenha a gratidão, mantenha a expectativa positiva e, principalmente, mantenha a generosidade. Continue ajudando outros que estão sofrendo perdas. O quinto segredo adicional fala sobre a expansão progressiva. A restauração raramente acontece de uma vez só. Geralmente vem em ondas progressivas. Cada onda maior que a anterior. Primeiro você recebe 10% do que perdeu, depois 20%, depois 50%, até que, eventualmente, você recebe o dobro de tudo. Não se desanime se a primeira onda parecer pequena. É apenas o começo. Cada pequena restauração gera energia para a próxima, maior. Celebre cada vitória, por menor que seja. A gratidão por uma restauração parcial acelera a restauração total. Cada obrigado que você fala é combustível para a próxima onda. Agora, quero te contar sobre os erros mais comuns que impedem o método de funcionar na potência máxima. Erros que aprendi observando pessoas que o aplicaram incorretamente. O primeiro erro é a aplicação prematura. Muitas pessoas aplicam o método antes de chegarem ao verdadeiro fundo do poço. Ainda tem recursos, ainda tem opções, ainda tem orgulho. O método só funciona em estado de rendição total, quando você realmente não tem mais nada a perder.
quando todas as alternativas humanas se esgotaram, quando você está completamente dependente de uma intervenção superior. Se você aplicar com rede de segurança, os resultados serão limitados. A justiça divina responde à genuína vulnerabilidade, não à dificuldade estratégica. O segundo erro é a contaminação por opiniões externas. Algumas pessoas contam para amigos ou familiares que estão aplicando o método. Recebem ceticismo, dúvidas, desencorajamento. Essas opiniões negativas criam interferência energética, bloqueiam parcialmente a ativação da justiça divina, reduzem a efetividade do processo. Mantenha sigilo absoluto, nem mesmo para o cônjuge, nem para o pastor, nem para o terapeuta. Só conte depois que a restauração estiver visivelmente manifestada. O terceiro erro é a impaciência destrutiva. Algumas pessoas esperam resultados imediatos. Quando não veem mudanças externas em uma semana, começam a duvidar, param de aplicar os princípios, voltam para a mentalidade de escassez. Isso interrompe o processo. É como plantar uma semente e desenterrá-la para ver se está crescendo. A dúvida mata a programação da restauração. Defina um prazo mínimo de 3 meses para ver resultados completos. Durante esse período, mantenha uma fé inabalável, mesmo que nada pareça estar mudando externamente. O quarto erro é a aplicação seletiva. Algumas pessoas fazem apenas partes do método, pulam a fase de aceitação porque é dolorosa, ou evitam a gratidão paradoxal porque parece absurda, ou não programam especificamente a restauração dupla. O método funciona como um sistema integrado. Cada fase prepara a próxima. Cada exercício ativa uma camada diferente da justiça divina. Pular qualquer parte reduz drasticamente os resultados. Faça tudo, exatamente como instruído, na ordem correta, no tempo especificado, sem modificações inteligentes. O quinto erro é a restauração egoísta. Algumas pessoas aplicam o método apenas para benefício próprio, não desenvolvem generosidade genuína, não ajudam outros que estão sofrendo. A justiça divina é lei de reciprocidade. Se você não der, não recebe multiplicado. Se não abençoar outros, sua própria bênção fica limitada. Durante e depois do método, procure constantemente oportunidades de ajudar pessoas que estão passando por perdas similares às suas. Sua generosidade determina a amplitude da sua restauração. Agora vou te ensinar alguns exercícios avançados que potencializam cada fase do método. Técnicas que descobri testando variações com pessoas diferentes. Para potencializar a primeira fase, aceitação total, adicione o que chamo de ritual de liberação. Além de aceitar verbalmente suas perdas, você vai simbolicamente entregá-las ao universo. Escreva cada perda em um papel separado. Use caneta vermelha, representando o sangue emocional que aquela perda custou. Depois queime cada papel numa vela branca, falando: entrego esta perda ao universo para transformação em bênção. Assista cada papel queimar completamente. Visualize a fumaça levando embora toda a resistência, toda a revolta, toda a amargura relacionada àquela perda específica. Guarde as cinzas num pote pequeno. No final dos 3 dias e noites, espalhe as cinzas na terra, simbolizando que suas perdas se tornaram adubo para um novo crescimento. Para potencializar a segunda fase, gratidão paradoxal. Adicione o exercício das 3 bênçãos ocultas. Para cada perda, encontre não apenas motivos de gratidão, mas 3 bênçãos específicas que só poderiam vir através daquela perda. Por exemplo, se perdeu o emprego, encontre 3 oportunidades específicas que só surgiram porque ficou desempregado. Conhecimentos que só adquiriu porque teve tempo livre. Relacionamentos que só desenvolveu porque saiu da rotina. Talentos que só descobriu porque foi forçado a se reinventar. Seja específico, seja detalhado, seja rigorosamente honesto sobre como cada perda gerou pelo menos 3 benefícios reais que não existiriam sem ela. Para potencializar a terceira fase, programação da restauração dupla, adicione o mapa sensorial de abundância. Não apenas visualize sua restauração, sinta com todos os sentidos. Como vai ser o cheiro da prosperidade restaurada? O som de oportunidades chegando?
a textura da abundância nas suas mãos, o sabor da vitória, a visão da bênção dupla. Crie um mapa sensorial detalhado. Pratique sentir fisicamente sua restauração futura. Sua mente subconsciente responde mais a sensações que a imagens. Quanto mais real você sentir, mais real se torna. Também quero te ensinar o que chamo de método de emergência. Para situações onde você não pode esperar a sexta-feira para começar, onde a urgência é extrema, o método de emergência comprime as 72 horas em 24 horas intensivas. É menos confortável, mas igualmente eficaz quando aplicado corretamente. Das 6 da manhã às 2 da tarde. Aceitação total intensiva, 8 horas seguidas. Das 2 da tarde às 10 da noite. Gratidão paradoxal intensiva, 8 horas seguidas. Das 10 da noite às 6 da manhã. Programação de restauração dupla intensiva, 8 horas seguidas. Durante o método de emergência, você não pode dormir, não pode comer refeições completas, apenas frutas e água. Não pode ter qualquer distração. É imersão total na transformação. Jó aplicou uma versão semelhante quando soube que amigos viriam visitá-lo para consolá-lo. Ele sabia que precisava completar o processo antes da chegada deles. Para não receber interferência externa, só use o método de emergência em situações verdadeiramente urgentes, quando a aplicação normal de 3 dias e noites não é possível por circunstâncias extremas. Agora vou te revelar algo que poucos sabem. Existe uma forma de verificar se você está qualificado para aplicar o método antes mesmo de começar. Um teste que Jó desenvolveu para confirmar se estava no nível adequado de devastação. Chama-se Teste dos 10 apegos. Faça uma lista dos 10 elementos mais importantes da sua vida, antes das perdas. Relacionamentos, posses, posições, sonhos, identidades, segurança, planos, orgulho, controle, certezas. Se você perdeu pelo menos 7 dos 10, está qualificado para o método completo. Se perdeu 5 ou 6 dos 10, pode aplicar com resultados parciais. Se perdeu menos que 5 dos 10, ainda não chegou ao nível de devastação necessário para a ativação máxima da justiça divina. Seja rigorosamente honesto nessa avaliação. Autoengano reduz resultados. Honestidade brutal acelera a restauração. Outro segredo importante: o método tem efeitos cumulativos. Pessoas que aplicaram e foram restauradas desenvolvem imunidade parcial a futuras devastações. Não significa que não passarão por dificuldades, mas que têm recursos internos para lidar sem chegar novamente ao limite extremo. Isso explica por que Jó viveu 140 anos sem perdas significativas após a restauração. O método não apenas restaura, ele fortalece permanentemente sua capacidade de lidar com adversidades. Você vai adquirir essa mesma fortaleza, essa mesma imunidade, essa mesma capacidade de prosperar mesmo em meio a crises que devastam outros. Também quero te contar sobre o fenômeno que chamo de bênção contagiosa. Pessoas que aplicaram o método com sucesso começam a atrair naturalmente outras pessoas que estão passando por perdas similares. Você vai se tornar um ímã para pessoas devastadas, não por acaso, por propósito. Você terá oportunidades constantes de ensinar o que aprendeu, de ajudar outros a se restaurarem, de multiplicar a energia de compensação no mundo. Maria hoje ajuda outras mulheres que perderam seus lares. Lucas orienta homens passando por divórcio. Roberto mentora empresários em falência. Todos se tornaram canais de restauração para outros. Isso não é obrigação, é consequência natural. Quando você é restaurado, desenvolve compaixão especial por quem está na situação que você superou. E essa compaixão se torna ferramenta para acelerar sua própria abundância contínua. Quanto mais você ajuda outros a se restaurarem, mais sua própria restauração se solidifica e expande. É ciclo virtuoso de bênção multiplicada. Antes de finalizar, quero te dar um aviso sobre algo que Catherine descobriu nos últimos antigos manuscritos que traduziu. Algo que ela chamou de a grande separação. Ela encontrou evidências de que a humanidade está se dividindo em 2 grupos.
aqueles que dominam leis espirituais de abundância e restauração, e aqueles que permanecem presos a leis materiais de escassez e limitação. O grupo que domina leis espirituais prospera cada vez mais. Desenvolve capacidades que parecem sobrenaturais. Vive em abundância crescente, mesmo em meio a crises globais. O grupo preso a leis materiais luta cada vez mais. Fica dependente de sistemas externos. Vive em escassez crescente, mesmo em meio à abundância global. Catherine acreditava que pessoas como você, capazes de aplicar métodos como o de Jó, fazem parte do primeiro grupo. São pioneiros de uma nova forma de viver, baseada em leis superiores. Sua restauração pessoal não é apenas sobre você. É sobre demonstrar que existe uma forma superior de lidar com adversidades, forma que transcende limitações materiais e opera através de leis espirituais. Você pode se tornar exemplo vivo de que devastação não é permanente, de que perda não é final, de que sempre existe um método superior para a restauração quando você conhece as leis corretas. Outros vão observar sua transformação, vão querer saber como você conseguiu, vão pedir para ensinar o que aprendeu. Você vai se tornar um farol de esperança para quem ainda não descobriu que existe saída para qualquer devastação. Mas primeiro, você precisa aplicar o método, passar pelas 72 horas, experimentar em si mesmo a realidade da justiça divina, provar que Jó não era exceção, mas exemplo do que é possível para qualquer pessoa que conhece e aplica as leis corretas. Sua jornada está prestes a começar. Sua restauração está programada. Sua bênção dupla está garantida. Tudo o que você precisa fazer é começar na próxima sexta-feira às 6 da tarde, ou aplicar o método de emergência se não puder esperar. 72 horas para provar que nenhuma perda é maior que as leis de restauração. 72 horas para descobrir que devastação é preparação disfarçada. 72 horas para se tornar a próxima pessoa a experimentar o milagre de Jó. O método está completo. As instruções estão claras. A promessa está garantida. Agora é só aplicar e testemunhar o impossível se tornando inevitável. Como aconteceu com Jó, como aconteceu comigo, como vai acontecer com você. Sua restauração dupla começou no momento em que você decidiu não desistir e vai se completar nas próximas 72 horas, para sempre.